Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A nutrição adequada é fundamental na avicultura moderna, influenciando diretamente o crescimento saudável das aves e a eficiência na conversão alimentar, além da qualidade dos produtos finais, como carne e ovos. Recentemente, tem se discutido a substituição de medicamentos por aditivos nutricionais naturais, visando prevenir doenças e otimizar a produtividade de forma sustentável. Estudos indicam que o uso de probióticos e prebióticos pode melhorar a saúde intestinal das aves e aumentar o desempenho produtivo. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a médica veterinária Tatiana Oliveira. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Tatiana de Oliveira Rosa, natural de Pará de Minas, a terra do frango e do suíno, é médica veterinária formada pela PUC Minas. Especialista em gestão de vendas e gerente comercial de aditivos, Tatiana carrega em suas raízes o amor pelo agro e a missão de transformar o setor. No tempo livre, encontra nas trilhas e montanhas o equilíbrio entre corpo e mente. E no dia a dia, sua maior motivação é impactar positivamente as pessoas, ajudando-as a enxergar seu verdadeiro potencial. Com coragem e dedicação, Tatiana trilha seu caminho no agro e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Oi, Tatiana, bem-vinda aqui ao programa. É um prazer te ter aqui com a gente. Olá, prazer é todo meu. Agradeço a vocês do Canal Rural por estar aqui e gostaria de agradecer também a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, tanto as mulheres do agronegócio como todos os homens também e produtores rurais. Bom, primeiro, obrigada, pela participação aqui. É muito bom ver mulheres tão jovens, à frente do nosso setor, transformando, afinal, somos aí um grande propulsor, na produção de alimentos para o mundo. Vamos falar um pouquinho desses aditivos nutricionais quando a gente fala da alimentação das aves, Hoje, quais são os principais aditivos, Tatiana, que são importantes para a gente converter isso na produção? Então, hoje, quando a gente olha no Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente tem mais de 1.500 aditivos nutricionais que são registrados e aprovados para o uso no Brasil, Então, é muito ampla a quantidade de produtos que a gente tem disponíveis para trabalhar. Mas quando a gente pega as principais categorias para falar de aditivos, a gente tem, os principais são probióticos, são bactérias benéficas, como bacilos, lactobacilos. A gente tem pré-bióticos, um exemplo, mananoligossacarídeos, que é um aparelho celular de levedura, que é um substrato para as bactérias boas. Tem os simbióticos, que são os dois juntos. Aí a gente tem também ácidos orgânicos, temos óleos essenciais, como óleos de cravo, de tomilho, de orégano, e temos enzimas, E todos esses são classificados aditivos nutricionais, que vão via ração para os animais. E hoje já existem estudos mostrando a eficiência desses produtos? Sim. Nós trabalhamos com produtos que têm estudos científicos, porque é dessa forma que a gente consegue mensurar a eficácia desses produtos na produção e conseguir ver resultados que realmente sejam importantes para os produtores e converter isso em produtividade. E como é que esses aditivos atuam ali no organismo das aves? Então, de uma forma muito simples de explicar, eles vão atuar modulando a microbiota do intestino do animal, fazendo com que aumente a quantidade de bactérias benéficas, reduza a quantidade de bactérias patogênicas e, além disso, a gente também consegue estimular a secreção de enzimas digestivas que vão auxiliar o animal a ele ter um melhor aproveitamento e absorção dos nutrientes. Então, com isso, ele consegue aproveitar melhor os nutrientes que a gente fornece através da ração e isso converter em performance, em produtividade. Além disso, o intestino, a gente tem presente 70% das células
do sistema imune, né, células de defesa. Então, ele é um órgão extremamente importante para a imunidade do animal. Então, quando a gente melhora a qualidade intestinal, a gente melhora, consequentemente, a imunidade. E, dessa forma, a gente tem uma melhor saúde das aves ou dos animais, que vai impactar em melhorias na produção, na qualidade das carnes e dos ovos que são produzidos e melhorando, né, a qualidade dos alimentos que a gente fornece para o mundo. Tatiana, quando a gente fala, né, sobre a ração que já vem com esses aditivos e a gente fala de um integrado, ele já recebe, né, essa ração com todos os aditivos importantes para ser utilizado com as aves. Agora, quando a gente fala com um produtor que ainda é um pequeno produtor ou um produtor familiar que vai sozinho escolher essa ração, como ele pode identificar se é aquela a melhor ração para dar para as aves? Então, quando a gente fala de aves, né, a gente trabalha muito com o conceito de integração, porque realmente tudo está integrado e a gente não pode trabalhar nada de forma isolada. Então, o primeiro é entender com esse produtor, ele pode buscar a ajuda de algum técnico, né, especialista em aditivo, pessoas que trabalham na área comercial e técnica, e explicar para esse suporte técnico quais são os desafios que ele tem. Em relação aos desafios dele, aí tecnicamente a gente consegue definir qual seria o melhor aditivo que pode ser utilizado como mais uma ferramenta junto com outras ferramentas de biosseguridade, de qualidade do ambiente, de manejo, para a gente conseguir potencializar o resultado dele. Então, assim, o mais importante seria os produtores independentes, que não têm o suporte das integradoras e nutricionistas específicos para isso, buscar pessoas que tenham conhecimento de aditivos, mas que também vá dentro da granja dele para entender a realidade e personalizar o que seria melhor para a situação dele. Porque a gente não pode trabalhar com indicações que sejam generalizadas, né? Porque cada granja é localizada em um lugar com desafios diferentes e assim a gente consegue ser mais assertivo para ajudar o produtor. Hoje, quais são os principais desafios para o produtor começar a utilizar esses aditivos? Então, um dos principais desafios é que hoje a gente ainda trabalha com produtos que têm um custo mais elevado. Principalmente porque a gente tem que trabalhar com muita pesquisa, muito estudo para estar em constante desenvolvimento desses aditivos e cada vez mais buscar e trazer aqui para o Brasil produtos inovadores. Então, hoje ainda tem um pouco de limitação quando você compara um custo de um medicamento com o custo de aditivo, que ele é um pouco mais elevado. Só que quando compara só em relação a custo, você não consegue analisar o retorno que aquele produto vai desencadear para você na sua produção. Então, a maior dificuldade é a gente convencer inicialmente um produtor, ele querer introduzir um produto que tem um custo um pouco mais alto comparado com um medicamento convencional, porque a gente precisa introduzir primeiro para depois mensurar o retorno que trouxe e calcular o retorno sobre o investimento para ele. E aí sim, aí depois fica mais claro que vale a pena você investir um pouco mais num produto que, além de controlar a parte de patógenos, ele também vai aumentar a produtividade em relação ao ganho de peso, a conversão alimentar, redução de mortalidade, e aí o produto se paga e sobra dinheiro e é rentável para o produtor. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Qual é, né, a produtividade aumenta em que percentual? Já tem algum estudo, né, para que o produtor que está assistindo a gente se sinta ainda mais incentivado em mudar? Então, a gente tem muitos estudos, tá, para todas as espécies, mas é muito difícil a gente falar um percentual, porque, como eu falei, cada granja, cada fazenda tem um desafio diferente. Então, isso vai ser muito relativo de acordo com os desafios e os potenciais de melhorias que a gente tem naquele produtor específico. Por isso, o importante é sempre fazer uma avaliação com um aditivo mais indicado para aquela situação e, no final, pegar os índices zootécnicos, porque tudo a gente tem que mensurar através de números, né? E pegar esses números, analisar aonde que teve benefícios e impacto para o produtor e converter isso em dinheiro para ele, que é o que vai importar no final. Quando a gente fala também do uso desses aditivos, né, e a sustentabilidade, que é algo que cada vez mais o produtor precisa e está produzindo, olhando para a sustentabilidade, qual a relação entre utilizar os aditivos e ser mais sustentável? Esse eu acho um tema, assim,
extremamente importante e nós, pessoas, mulheres do agronegócio, a gente tem uma missão de disseminar conhecimento, o quanto a gente preocupa com isso, porque muitas vezes a gente vê nas mídias, né, informações querendo nos atacar, mas de pessoas que não estão dentro, vivendo o agronegócio, que não calçam a botina e que não entendem o quanto a gente se preocupa com isso. Porque a gente utiliza, né, de recursos naturais, como terra, como a água, mas a gente também preocupa em recuperar tudo isso e os aditivos, como ele pode ajudar na sustentabilidade. Um exemplo, a gente tem produtos hoje como probióticos, que eles conseguem reduzir a quantidade de nitrogênio eliminado nas fezes, e o nitrogênio ele é uma molécula extremamente importante dentro do ciclo de ureia. E aí, isso impacta diretamente na produção de amônia, também está relacionado com a produção de CO2 e de metano. Então, a gente pode usar um produto com a finalidade de reduzir alguns gases, né, que são nocivos, que podem estar relacionados ao efeito estufa. Isso é um dos exemplos que a gente pode colaborar com a redução de emissão de gases. Mas tem outros exemplos também que a gente sempre preocupa em gerar menos resíduos e menos impacto na natureza. Quando a gente fala aí de perspectivas para o futuro, quais são as perspectivas de futuro na utilização de aditivos para as aves? Então, eu vejo, assim, basicamente 4 pontos, tá? Quando a gente fala de aditivos, o que a gente tem buscado, né, de tecnologia, de estudo e de inovação, é para trabalhar uma linha que cada vez mais a gente tem aditivos que sejam específicos para tratamento de doenças. Ou seja, o futuro a gente vai começar a ter, um exemplo, produtos para tratar salmonela, para tratar clostridium, para tratar coli, mas que sejam específicos para cada salmonela e que cada vez mais tenha eficiência próxima ou igual aos antibióticos, para que a gente realmente consiga chegar a um ponto de falar assim, eu tenho o mesmo resultado utilizando um aditivo e um medicamento, né? E, além disso, ainda estou melhorando a produtividade e a performance dos animais. Esse é um ponto. E tem vários outros pontos, mas pensando assim, em inovação, em futuro, em sustentabilidade, outro assunto que eu acho assim, extremamente importante também é que cada vez mais a gente está otimizando recursos, aproveitando melhor os recursos, né? E pensando em, assim, quanto mais eficiente a gente fica, menos recurso a gente utiliza e a gente está gerando, a gente está colaborando muito mais com a natureza. Então, os aditivos, eles podem estar relacionados dentro desse projeto de sustentabilidade também, pensando a longo prazo. Para finalizar agora, né, você trouxe muito aí essa utilização dos aditivos, né, no lugar dos antibióticos. Como é que isso se reverte para o alimento que chega na mesa do consumidor? Então, quando a gente fala de aditivos, engloba, a gente pode utilizar eles também na substituição não somente de antibióticos, mas de outros medicamentos também, tá? De forma geral. E pensando em impacto em relação à carcaça, à carne ou os ovos, quando a gente utiliza um aditivo, eles não têm resíduos, então a gente não teria que preocupar em relação a resíduo, pode usar durante toda a vida do animal. E além disso, a gente consegue ter melhorias em relação à parte de oxidação metabólica do animal e melhorando tanto a textura, a palatabilidade, o shelf life, que é o tempo de prateleira que aqueles alimentos duram. Então a gente consegue gerar vários impactos na melhoria tanto de carne como de ovos. Não, interessantíssimo. Bom, ficaríamos aqui muito tempo falando, mas temos um tempo. Para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras, Tatiana. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aí um recado para quem está assistindo a gente se inspirar. Várias palavras legais, né? Mas assim, eu acho que uma palavra que está muito relacionada a mim é determinação. Eu sempre fui uma mulher que sabia onde que eu queria chegar, que tem um propósito de fazer diferença dentro do agronegócio e de impactar positivamente a vida das pessoas, mostrando elas que elas são capazes de chegar onde que elas quiserem. Então, eu acho que determinação seria a palavra que faz parte da minha história, que faz parte do meu perfil. E eu acho isso extremamente importante
que eu precisei para enfrentar todos os desafios da minha vida, sendo mulher no agronegócio, sendo nova na minha área, e mostrar que sim, a gente pode chegar onde que a gente quiser, basta a gente ser protagonista da nossa história. Inspirador. Muito obrigada, Tatiana, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu te agradeço. Eu falo que para mim é um prazer sair lá do interior de Minas e estar aqui com vocês conversando no Canal Rural e poder levar informação para tantas pessoas. A nossa missão é justamente essa, levar informações de qualidade e realmente fazer diferença dentro do agronegócio. Exatamente. Bom, e no próximo bloco vamos discutir estratégias eficazes de melhoria de processos e aumento de vendas na pecuária. Não saia daí que a gente volta já.